Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A Igreja Católica, despida de sua dignidade, como Cristo foi despido de suas vestes. Diz a Sagrada Escritura: prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, adverte, exorta com toda paciência e doutrina. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. E afastarão os seus ouvidos da verdade para os abrirem às fábulas. São Paulo, 2 Timóteo 4, 2, 4. Até quando? Até onde? Que nova declaração humilhando a fé e a moral católica esperamos para de fato defendermos e protegermos o verdadeiro ensinamento católico, o mesmo ensinado desde há 20 séculos? Será o medo de sermos chamados covardemente e diabolicamente de cismáticos ou de excomungados? Sermos caluniados com a falsa acusação de sermos sedevacantistas? É hoje a atitude que merece alguma pena ou castigo, a resistência às autoridades eclesiásticas, quando elas não ilustram a sã doutrina da tradição apostólica e permitem que seja sistematicamente maculada a fé imaculada, ou seja, quando trabalham na autodemolição total da Igreja? Não seria nos dias de hoje muito oportuno e extremamente urgente recorrermos aos escritos dos sacerdotes católicos que literalmente entregaram suas vidas pela defesa da fé e pela salvação das almas, todas as verdades que escreviam corajosamente, como o arcebispo francês Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier? Horas, não existe e nunca existirá circunstância alguma em que se autorize um católico a aceitar, sem cometer pecado, que sua fé diminua. Ameaçam com a excomunhão aos que querem viver e ensinar a fé, conforme a Igreja sempre ensinou e professou, desde sua fundação pelo próprio Cristo, quando instituiu a sua Igreja, declarando Pedro como o primeiro Papa, apesar destes não cometerem nenhum erro doutrinário, não declarar ou escrever nenhuma heresia, não cometer nenhum sacrilégio ou blasfêmia, mas sim viverem fielmente incondicional à Igreja e à doutrina de sempre. A Santa Sé, depois do Vaticano II, não tem mais interesse, entre aspas, de condenar os hereges protestantes, os cismáticos ortodoxos, nem os professores católicos que escrevem heresias, como Frei Leonardo Boff, nem os favorecedores do comunismo, nem maçons, nem os que assassinam seus próprios filhos ainda no ventre. Ninguém mais é excomungado, apesar de o serem, mesmo sem saber. O amor, entre aspas, e a compreensão, entre aspas, foram todos reservados para os que procuraram manter e viver a tradição, conforme o ensinamento perene da Santa Madre Igreja. Para estes, a humilhação pública, a perseguição, as injúrias e abomináveis acusações de cismáticos e as ameaças de excomunhão. Para os verdadeiros católicos, não existe a misericórdia. Ela somente se aplica, nesta Igreja conciliar, aos inimigos da única e verdadeira Igreja, aos que querem destruí-la. Os católicos tradicionais não negam absolutamente a infalibilidade pontifícia. Ele constata, sim, o favorecimento da heresia e o caráter heretizante das novas reformas litúrgicas. Quanto à frase alegada, onde está Pedro, está a Igreja, ela vale quando o Papa se comporta como Papa e chefe da Igreja. Caso contrário, nem a Igreja está nele, nem ele na Igreja. Diz a Sagrada Escritura, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
versículos 19 e 20. Mas Pedro e João, respondendo, disseram-lhes: Se é justo diante de Deus obedecer antes a vós que a Deus, julgai-o vós mesmos. Não podemos, pois deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. A implantação do reinado de Jesus Cristo na sociedade é meta apostólica que incumbe a todos os fiéis católicos e de forma muito mais grave aos sacerdotes, aos bispos e ao Papa. Na aparição de La Salette, na França, Nossa Senhora profetizou: Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes e de religiosos que se separarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até mesmo bispos. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do Anticristo. A imoralidade e a apostasia são palavras de ordem de uma humanidade cada vez mais depravada, rebelde e completamente desviada do caminho de Deus. Diz a Sagrada Escritura: Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou empregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil ou o ultraje pelo adultério. Tudo está numa confusão completa: sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias. Sabedoria 14, 22, 26. O homem do pecado, que é o anticristo, tolerará e se aproveitará de um cristianismo adulterado. Imporá por todas as partes o reino da iniquidade e da mentira. Disse São Gregório Magno: A Igreja, nos últimos tempos, será expoliada da sua virtude. O espírito profético esconder-se-á, não mais terá a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino esvaziar-se-á, reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo. O poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Finaliza São Gregório. Em uma entrevista de 26 de dezembro de 1957, com o padre Fuentes, a irmã Lúcia de Fátima disse: O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o coração de Jesus é a queda de almas religiosas e sacerdotais. O demônio sabe que os religiosos e sacerdotes, que abandonam a sua bela vocação, arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio deseja tomar posse de almas consagradas. Ele tenta corrompê-las a fim de embalar as almas de leigos e com isso levá-las à impenitência final. O demônio foi capaz de infiltrar o mal sob o disfarce de bem, e o demônio foi bem sucedido em iludir e enganar as almas que têm muita responsabilidade por causa das posições que ocupam. Eles são cegos guiando cegos. Finaliza irmã Lúcia. É dever de todo católico acusar o erro que prejudica a própria Igreja e a salvação das almas de seus fiéis, um dever de caridade, que é o oposto do modo de agir dos modernistas católicos atualmente. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, escreve: Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar: Eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado.
Fonte Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, parte 3, capítulo 28. Outro grande santo, São Paciano de Barcelona, diz: cristão é meu nome e católico meu sobrenome. Um me designa, enquanto o outro me especifica. É por esse nome que nosso povo é distinguido dos que são chamados heréticos. Fonte Carta a Simpronian, 375 d.C. Sobre a fidelidade à tradição, disse com essas fortíssimas palavras o Papa Pio XII. Os inovadores querem destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos, dar-lhe remorso de seu passado histórico. A Igreja de Pedro deve assumir seu passado, ou então ela cavará sua própria sepultura. Um dia virá em que o mundo civilizado renegará seu Deus, em que a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Finaliza o Papa. Empurra-se a Igreja em uma direção de destruição definitiva. E isso não se pode aceitar. Existe de forma muitíssimo assustadora uma visão da própria missa, acreditem, como um obstáculo para a unidade cristã com os hereges e excomungados protestantes, num ecumenismo diabólico. Se propõe uma igreja humanista, que possa reivindicar uma posição confortável na economia da modernidade, a pregação da justiça social, entre aspas, mas não o credo, proclamando um evangelho universalista, não julgador, que atenda às preocupações políticas e ideológicas modernas, onde a reciclagem é uma obra corporal de misericórdia e de todos são bem-vindos e confirmados, onde se fala muito de misericórdia, pouco de pecado e nada de doutrina. Tudo isso, loucura pós-conciliar, que trouxe e traz tanta ruína à Igreja, principalmente com relação à devastação da liturgia que se seguiu à promulgação do novo missal. Vive-se a fase da ideologia individualista, que marcou a modernidade com crescente ferocidade desde que Lutero proclamou o sacerdócio de todos os fiéis. Sem fiéis devidamente catequizados, alimentados pelos sacramentos e imbuídos do puro evangelho. A coabitação e a união de casais do mesmo sexo, considerados como casamento, são aceitos como perfeitamente normais e apropriados. Muitos católicos, mesmo aqueles que frequentam a missa, revoltam-se com a noção de que a Igreja possa dizer-lhes o que fazer. A misericórdia da Igreja conciliar, com seu diálogo entre aspas, e sua apatia em relação à doutrina, deixa os católicos em um estado de confusão, inseguros em como continuar o seu modelo ante a recém-ascendente abordagem pastoral. Pelo contrário, a Igreja da tradição é mantida viva pelos esforços de leigos e clérigos discretamente dedicados. A Igreja da tradição tem lutado com o efetivo exílio há 50 anos. A Igreja da tradição está fundamentada numa imersão da vida sacramental da Igreja, em particular, evidentemente, no amor à missa tradicional. Como tal, não se concentra em nenhuma área específica da Igreja docente ou algum dogma específico, mas, em vez disso, procura aceitar e viver todo o depósito da fé, transmitido durante mais de 20 séculos, através dos tempos, com obediência filial. A Igreja da tradição não está interessada em nenhuma diluição da doutrina, nem em tentativas pouco convincentes cotidianas ou mesmo absurdas de modernizar o Evangelho em um esforço frenético que apela à época presente. Assim, a Igreja da tradição procura construir uma vida espiritual sobre a rocha do patrimônio da Igreja, em vez de querer firmar-se sobre a cambiante areia movediça de modismos pós-conciliares. Desconsidera-se a Igreja da tradição, acusando-a de um bando irrelevante de excêntricos.
A legítima e urgente preocupação com a liturgia tem sido denegrida e tida como uma obsessão por gostos estéticos, como parte de uma guerra litúrgica, entre aspas, destituída de sentido. É a Igreja da tradição que pode integrar a louvável ênfase do sacrifício de Cristo crucificado para a redenção do homem, pois é um povo nutrido pelos sacramentos e imbuído de uma piedosa devoção à Igreja em toda a sua plenitude, que aceitará e buscará a luta pela santidade na vida diária, na família e em praça pública. As divisões na Igreja são rígidas e elas estão se tornando cada vez mais evidentes, pois os inimigos infiltrados no interior da Igreja, como denunciou o Papa São Pio X em sua encíclica Pacendi Dominici Gregis, querem derrubar o sagrado para agradar gostos modernos. São esses fiéis tradicionais, como se pudesse ser católico sem ser tradicional, os fiéis apegados à fé católica de sempre, que recebem as severas reprimendas e são taxados pela própria hierarquia de obcecados, doutores da lei, neopelagianos, egocêntricos, restauracionistas, fundamentalistas, rígidos, ideologizados, hipócritas, hereges. A Igreja Católica Romana é reconhecida pelos seus fiéis como a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Uma Igreja mundial, unida não apenas por um rito comum de missa, celebrada em uma língua comum, o latim, mas por crenças compartilhadas, tradições honradas e pela proclamação de dogmas infalíveis. E até mesmo Nosso Senhor foi renegado a uma posição de obscuridade. Não só suas imagens foram retiradas das cruzes em várias igrejas, isso quando ainda há alguma cruz, mas também tabernáculos contendo o Santíssimo Sacramento e luminárias foram removidos do lugar de honra no centro do altar e colocados em insignificantes alcovas ou confinados nos mais estranhos locais. Temos mesmo visto as desastrosas mudanças introduzidas na Igreja e, mais importante, reconhecemos a perda terrível que a verdadeira fé católica sofreu com as transformações. Mas, felizmente, há um caminho para a restauração. Jesus prometeu que sua Igreja duraria para sempre. É importante, então, manter a esperança, aceitar que existe ainda hoje uma vital e fiel sobra da verdadeira Igreja. Os sinais estão por todos os lados. Tradicionalistas surgem aos poucos, porém, apesar de poucos, eles representam uma voz poderosa para a restauração e preservação do catolicismo tradicional. Cada uma tem como clímax a celebração da missa tridentina. Tendo se juntado à batalha, agora cada um deve lutar para aliviar o sofrimento de Nosso Senhor, enquanto ele é novamente perseguido. Devemos ajudá-lo a suportar o fardo da nova cruz que foi colocada sobre seus ombros. A cruz do desrespeito, da indiferença, do sacrilégio. Por nossa fé e religião, devemos ajudá-lo a se erguer quando tropeçar sob o peso do ímpio e profano, e ajudar a aliviar o sofrimento de sua Santa Mãe, que aumenta, ignorado pelos modernistas, enquanto ela vê seu filho e sua Igreja sofrerem essa nova paixão, assim como somos chamados a ajudar a restaurar o lugar de direito dela ao lado de seu filho. E nós devemos ser como novos sirineus, que por nossa devoção à verdadeira Igreja Católica, ajudamos Cristo com seu fardo moderno. Ou novas Verônicas, que no disseminar da fé tradicional, limpam o sangue e as lágrimas de tristeza de sua magnífica face. Como as mulheres de Jerusalém, devemos também levar nossas crianças a Deus como Ele pediu. E não importa quantas vezes nossa amada Igreja tropeçará sob o peso dos ataques liberais, assim como Jesus tropeçou sob o peso da cruz.
Devemos ajudá-la a se erguer, como faríamos com o próprio Salvador. Mesmo quando ela for despida de sua dignidade, assim como Cristo foi despido de suas vestes, devemos manter nossa luta pela verdade, com a dor dos pregos e a agonia da cruz, substituídos pela desgraça e humilhação daqueles que não mais honram seu santo nome ou não mais respeitam seu corpo e sangue. Devemos trabalhar para restaurar sua glória e assim a sua igreja. Apesar de Cristo ser mais uma vez retirado de cruzes em igrejas católicas ao redor do mundo e seu corpo sagrado escondido em obscuros sepulcros, ele ressuscitará assim como antes, ressuscitado pelo amor e fé daqueles que, pela devoção ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de sua Santa Mãe, irão restaurar a única e eterna Igreja verdadeira, confirmando nossa inabalável confiança na perpétua verdade de que nem Cristo, nem sua Igreja irão sucumbir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.